Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Sala de Aulas, eu sou a professora Flor. Tentei abrir 3 lives e tá com problema, eu acho que na plataforma, porque o meu computador aqui tá tudo bem. De som, então eu persisto, vou gravar aqui esse vídeo porque é importante o que eu ia falar. Bom, chegamos aos 150 mil, pasmem, né? 150 mil mortos pela Covid-19 hoje aqui no Brasil. E eu vou iniciar falando alguns pensamentos de, não sei se é um poema, um texto reflexivo meu. Não são 150 mil vítimas, são 150 mil pessoas. São seres humanos que tinham família, amigos, filhos, pais, mães. Foram 150 mil sorrisos que se calaram, olhares que se apagaram, 150 mil braços que já não abraçarão mais os seus. São 150 mil famílias que ficam com a dor da saudade, com a lembrança triste da ausência, quando chegar a data de aniversário daquela pessoa. E não terá mais a festa, afinal, a maior estrela já não brilha mais aqui, neste planeta, neste plano. Não há o que comemorar. Hoje o Brasil deveria estar de luto, deveria apagar o sol, desligar os sons, e todos apenas deveriam silenciar. Deveríamos todos passar o dia, o resto dele, em silêncio, porque cada minuto deveria ser dedicado a uma dessas vítimas. Logo, deveríamos ficar 150 mil minutos em silêncio. E nesses 150 mil minutos em silêncio, deveríamos pensar e refletir. O que temos a ver com isso? Qual a nossa responsabilidade? O que perdemos? O que aprendemos? O que nos sobrará? O que será essa nova sociedade? Como que ela surgirá? E se surgirá? O que aprendemos com tudo isso? É só um vírus que de tão pequeno é insensível aos nossos olhos, mas tem um poder letal, estratosférico, incompatível com o nosso entendimento hoje. São 150 mil vítimas desse vírus invisível que nos acometeu apenas aqui no Brasil. São outros tantos mais milhões no mundo. Quem somos, o que seremos dentro dessa nova sociedade, não sabemos. Mas com certeza, cada uma das 150 vítimas e das outras tantas que virão, infelizmente, deixaram e deixarão em nossos corações uma dor que jamais passará, que é a dor da falta. Reflita, haja e se proteja. Esses são os meus pensamentos. Olhando aqui no portal 247, eu vi algumas reportagens sobre isso hoje, também estou assistindo na televisão, né, falar sobre tudo isso. E aqui ainda me chama a atenção, não deveria, né, porque a gente não deve esperar nada dessa pessoa, mas ainda dói, né, a gente saber que a maior autoridade do Brasil pouco se importa, né? No dia em que o Brasil amarga 150 mil mortes pela Covid-19, Bolsonaro ignora o luto e passeia de moto na praia. Veja só. Neste sábado, o Brasil atingiu 150 mil vítimas que perderam suas vidas e Jair Bolsonaro, seguindo na contramão de outros chefes de Estado, não expressou
luto algum, e foi visto com semblante tranquilo andando de moto pelas ruas do Guarujá, região litorânea aqui de São Paulo. O governador do Maranhão, Flávio Dino, destacou seu luto e ainda aproveitou para lamentar a respeito da postura de alguns governantes. Sem citar nomes, ele disse: 150 mil mortes por coronavírus no Brasil, minha solidariedade a todas as famílias atingidas por essa terrível doença e a minha indignação com alguns governantes que ficaram indiferentes a essa tragédia ou que se dedicaram a propagar mentiras. Logicamente que ele está falando do governo federal, né, do Bolsonaro. Outra reportagem também, aqui do próprio 247, fala que o isolamento ele é fundamental, mas já não determina a desaceleração do contágio do Covid-19. Já não faz tanta diferença, né? Segundo aqui a reportagem. Com o Brasil atingindo triste marca de 150 mil mortos por Covid-19, 7 meses depois do primeiro caso confirmado da infecção aqui, algumas perguntas permanecem em aberto e outras merecem uma resposta definitiva. O pior já ficou para trás? As medidas de isolamento social foram acertadas? Como a flexibilização impacta no número de novos casos? Questiona o colunista Diogo Schelp do UOL. Ele relata em sua coluna a argumentação do infectologista Júlio Croda, que é um pesquisador da Fiocruz, e também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Segundo Croda, os estados que adotaram as medidas de isolamento foram fundamentais para evitar picos insustentáveis de casos no início da pandemia, mas na fase em que nos encontramos, não existe mais correlação entre o índice de isolamento social e o número de novos casos ou taxa de contágio. Com as medidas de flexibilização da restrição social, os fatores que passaram a contar para a desaceleração da pandemia são o grau de imunização da população e a adesão a protocolos de prevenção, como o uso de máscaras. Então, segundo esse pesquisador, o isolamento já não faz mais tanto sentido, pelo menos aqui, né, no Brasil, mas o que é mais importante hoje em dia é a questão da prevenção, né? Então, o uso de máscaras, lavagem de mãos, né, manter o distanciamento social, né, de 1,5 metro, 2 metros, e claro, se possível, né, você se prevenir o quanto você puder de evitar estar, né, em aglomerações muito grandes, né, com grupos de pessoas que não fazem parte dali do seu convívio diário, né? Então, isso vai ter uma maior repercussão do que propriamente o isolamento social, que já não está acontecendo, diga-se de passagem, aqui no Brasil. Olha só os barulhos dos fogos aí. E para finalizar, tem outra reportagem aqui também, que fala sobre a questão da América Latina, já contabiliza 10 milhões de infectados pela Covid-19, mais da metade é aqui no Brasil. Então, a América Latina é o foco, né, principal agora. A América Latina ultrapassa uma marca de 10 milhões de casos do novo coronavírus nesse sábado. A região é mais afetada pela pandemia em todo o mundo, em número de casos, de óbitos, e a metade das infecções foram registradas no Brasil, que contabilizou 5.057.190 casos e 149.692 óbitos, né, nessa sexta-feira. Em seguida vem a Colômbia, depois a Argentina e o Peru, né? Por outro lado, países como Cuba e Venezuela se destacaram na região pelo bom desempenho de controlar a pandemia. Olha aí, Cuba e Venezuela, né? Tão mal falada pelo governo Bolsonaro, né? A ilha de Cuba, né, registrou 5.883 casos e 123 mortes. Olha só, que
Legal, né? Que pouquinho. Desde o início da pandemia, enquanto que a Venezuela totalizou 74.366 casos, com apenas 21 mortes. Olha só, né? Parabéns aí, Cuba e Venezuela. No mundo já são 36.866.080 infectados e já 1.068.225 mortes, né, fatais. A Organização Mundial da Saúde registrou nesta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, um recorde de casos do novo coronavírus em todo o mundo. Então, os dados revelam que no período de 24 horas foram contabilizados 350.766 casos de Covid-19. A alta tem sido puxada pelo novo boom de contágios que estão sendo registrados atualmente na Europa, né? Os casos lá da Europa estão muito altos, estão subindo de novo, né? Após a reabertura econômica. Então fica aqui a dica, era isso que eu queria falar para vocês, da minha indignação com relação a esses 150 mil mortos e mais ainda a minha indignação com a postura do nosso chefe do executivo, que continua alheio, né, à dor do brasileiro, à dor dessas 150 mil famílias que perderam seus amigos, seus pais, suas mães, seus filhos, seus parentes distantes, mas que sofrem, né, com todas essas perdas. E quero aqui deixar mais uma vez a minha solidariedade a essas 150 mil famílias. Eu também perdi uma grande amiga, vítima desta doença, desse vírus, e quero dizer para vocês que dói muito eu ainda me lembrar da minha amiga Lúcia e saber que nunca mais vou ter ela aqui perto de mim, sorrindo, brincando, né? Quando a gente se encontrava era sempre muito bacana. E quero dizer que essa dor não passa, mas que eu tenho a certeza de que cada uma dessas 150 mil famílias que perderam suas vítimas, que essas vítimas foram acolhidas sem nenhum outro plano, como bons filhos que voltaram à pátria do Pai. Muito obrigada. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Podendo, ajude o canal financeiramente. Não podendo, só de se inscrever, de curtir e compartilhar já está muito bom. Obrigada e até a próxima.